Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso podcast Síndico Faixa Preta, um lugar onde a gente consegue trazer assuntos da vida em condomínios de forma leve, tranquila, para que todos possam acompanhar o nosso dia a dia dessa nossa rotina maluca que é morar em condomínios. Vamos lá? Roda a vinheta. Eu sou Marília Matos Castanheira, sou diretora da IF3 e sou geradora de conteúdo digital da Vida em Condomínios. Estamos aqui também com o Dr. Carlos Matos, que é o nosso comentarista especialista em direito imobiliário e condominial. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marília. Boa tarde aos nossos ilustres convidados desse dia. Boa tarde. Novamente, um novo episódio para tratarmos detidamente sobre um tema que traz muita preocupação para quem, principalmente, tem em suas mãos a responsabilidade de administrar um condomínio de uma maneira que os condôminos adimplentes possam dormir sossegados. Vamos lá. E hoje o assunto é polêmico. Quando a gente postou, a coisa já começou a... Nossa, vocês são corajosos em tratar desse assunto. Por isso a gente trouxe especialistas nessa atividade, né? Nós vamos falar sobre inadimplência em condomínios. E estamos aqui hoje com a doutora Pamela Marquezin e com o Anderson Cabelo, que é síndico profissional. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês, Pamela, Anderson. Obrigada, Marília. Eu quero agradecer o convite. Boa tarde a todos aí que nos escutam. E eu espero que esse dia possa ser muito proveitoso para a gente esclarecer aí todas as dúvidas a respeito desse tema e quais são as alternativas, né, para o condomínio e quais são as medidas judiciais aí cabíveis para tentar recuperar esse crédito. Cabelo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar de um assunto que hoje, para um síndico profissional, é praticamente 24 horas do dia dele. Ele tem que estar de olho muito na inadimplência para conseguir atuar, conseguir fazer o seu trabalho no dia a dia. E é algo muito preocupante, que a gente vem aí de 2 anos de pandemia, que abalou muito financeiramente a todos, né? Inclusive os condomínios. Só para deixar aqui para vocês o currículo dos dois, a Pamela é graduada em Direito pela Unimar, pós-graduada em Direito Tributário e é advogada no escritório Matos Castanheira e Toffoli desde 2015. Então, são 7 anos trabalhando nessa atividade. E o Anderson, ele é técnico em administração, vigilante desde 2003, instrutor credenciado na Polícia Federal e trabalha há 8 anos, né, formando instrutores, formando vigilantes, né? E síndico profissional em 5 condomínios, gerente condominial em 3 condomínios. Então, nós estamos falando com o pessoal que sabe bem a dificuldade que é a inadimplência num condomínio. Vamos lá, então, vamos dar início, né, às nossas perguntas aqui. A gente recebeu bastante pergunta, então agradecer o pessoal que tem interagido com a gente no Instagram, tem mandado aqui no WhatsApp as perguntas, e realmente é um assunto que traz muita dúvida, né? Então, a pergunta inicial é assim, eu até vou começar com a Pamela. Segundo o Código Civil, né, contribuir com as despesas é obrigação dos condôminos, né? Caso isso não ocorra, quais são as penalidades legais que o condomínio pode cobrar dessa pessoa que não paga? Primeiramente, eu vou falar um pouquinho a respeito da nossa estrutura hoje, né, lá do escritório. Nós trabalhamos com a parte de recuperação de crédito. Nós temos uma equipe aí de cobrança extrajudicial, né, daqueles débitos que ainda não foram ajuizados. E temos também o corpo jurídico que trata especificamente das ações ajuizadas contra esses devedores, né? Hoje, com o advento aí do novo Código de Processo Civil, nós temos a possibilidade de executar essas despesas condominiais, né? O que antes não era possível. Por quê? Antes a gente entrava aí com um processo, com uma ação de conhecimento, né? Ele percorria toda a tramitação processual de
elaborar provas de audiência, para que só posteriormente a gente pudesse, de fato, executar esse crédito, né? E com o advento do novo Código de Processo Civil, isso se tornou muito mais célere. Por quê? Porque hoje a despesa condominial ela é um título executivo extrajudicial, né? Então, estando inadimplente, o condômino ele pode sim ser executado, né? Essa execução processual, o que ela vai gerar de penalidade para o condômino? Ele vai sofrer atos expropriatórios dos seus bens, né? Importante a gente pontuar que o imóvel ele vai responder sim pela dívida condominial, né? Devido à sua natureza, as despesas condominiais elas são próprias do imóvel, né? Então ela segue o imóvel. A gente fala que é a natureza jurídica e propter rem, né? Que provavelmente muitos aí já escutaram quando a gente trata de despesa condominial. Então, como ela é uma dívida inerente do imóvel, o imóvel vai responder por essa dívida. Então, ajuizada a ação de execução, o condômino citado para, né, pagar essa dívida dentro do prazo legal, e isso não acontecendo, a gente vai tomar as medidas cabíveis aí para expropriar os bens desse condômino. É claro que, no primeiro momento, a gente sempre busca aí processualmente dinheiro, né? Porque eu falo que o dinheiro é muito mais interessante do que, eventualmente, um bloqueio de bens, né? Ou até mesmo levar esse imóvel a leilão, né? Penhorar esse imóvel. Então, hoje, a gente tem ferramentas jurídicas muito eficazes para o bloqueio de numerários vinculados ao CPF do devedor, né? Do inadimplente. A gente teve uma alteração aí nesses sistemas, hoje a gente conta aí com o Cisbajude, que ele tem uma abrangência muito boa com relação aos novos bancos, né, aos bancos digitais. Então, tudo o que o devedor tiver em contas vinculadas ao seu CPF, a gente consegue bloquear através desses sistemas. Então, o advento do Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe muita celeridade e muita efetividade na cobrança, né, judicial desses débitos. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas se alguém tiver mais alguma coisa para pontuar. Praticamente é uma aula, né? Não, mas a gente também não pode esquecer de lembrar que existem algumas convenções que prevêem, convenções antigas, que prevêem multas e juros. Sim. Qual é a real possibilidade do condomínio? Ele pode executar as dívidas dos inadimplentes com a previsão da convenção? Sim, sim. O Código Civil, ele prevê aí um patamar de aplicação de juros moratórios, né, de 1%. Porém, a convenção pode sim fixar um patamar de juros superior, né, ao legal, desde que isso não caracterize uma cobrança aí exacerbada. A gente tem que sempre observar esses princípios, né, que são princípios até mesmo constitucionais, que o condomínio não pode, em convenção, por exemplo, fixar uma taxa de juros moratórios de 10%. Né? Isso se caracterizaria realmente uma cobrança exacerbada. Então, a convenção ela pode ser aplicada, sim, com relação aos juros moratórios, num patamar um pouco superior ao legal, né? Já a multa é de até 2%. Então, é a multa legal mesmo que deve ser aplicada. Comentários? Não, aí só faz a gente, não entrando na área específica, técnica da legislação, mas nos faz remeter um pouco à questão do nascedouro do condomínio, ou seja, da convenção. Sim. Que a Pâmela acabou de falar. Muitas das vezes, quando o incorporador vai lançar o empreendimento, ele não está preocupado com o pós, né? Ou às vezes, a gente já teve a oportunidade de ver, em algumas regras de convenção, que engessa essa possibilidade, que poderia, se fosse melhor pensado na sua elaboração, ou através de um profissional que não fosse simplesmente o Ctrl+C, Ctrl+V, pudesse minimizar as dores de cabeça não do advogado somente, mas principalmente do síndico e daquela comunidade condominial que acaba sendo prejudicada por uma falha de redação da própria convenção. Então, foi só para poder
pegar esse gancho que a doutora Pamela falou. E aí que é acrescentar. importante, né? É importante a gente pensar que até um alerta para os construtores e incorporadores, né? Que não dá para se fazer uma convenção Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente Exatamente. Até porque pega nós assim, sabemos que para modificá-la ela é extremamente difícil. super O difícil. fórum é Era isso, qualificado. era isso que eu ia comentar. Depois os moradores, comissão, subsíndicos, vamos alterar, vamos mudar isso aqui, vamos aumentar um pouco os juros para facilitar até o recebimento, trazer um pouco de medo para o condômino devedor. Depois a gente não consegue ter o core específico para fazer essa alteração. E quando chega no cartório, se não tiver as autenticações, não vai ser aprovado. Então acaba dificultando. Inadimplência alta e um quórum altíssimo que vai ser pedido para alteração de convenção. É uma preocupação aí, vale a dica para quem está nos ouvindo aí que constrói, incorpora empreendimentos, Pede né? uma ajudinha para nós, não tem problema não. Eu queria agradecer aqui a presença dos que estão online, a Sônia Azevedo, nossa síndica. Sônia, um abraço. Luciene Santos também, síndica lá de Bauru, obrigada pela presença. Amanda Teixeira, Alessandra, Melissa, o Ricardo mandou um gol do Santos para você. É quase um oi, né? O Vinícius Andrade já mandou aqui, não mandou nem oi, né, Vinícius? Já mandou a pergunta. Nós vamos chegar lá, aqui, ó. Flávio Oliveira, a Wade, Cialine, Melissa. Melissa colocou melhor podcast. Obrigado. A Karen e a Kenny, pessoal presente aqui. Obrigada, viu, gente? Aqui, aproveitando a pergunta do Vinícius, a gente já vai chegar nela. Ele pergunta se essa execução direta, Pamela, que você estava comentando, pode ser feita em associações. Sim, pode sim. A gente pode executar aí o associado inadimplente normalmente. É que antigamente, né, existia a diferenciação, né, de associações e condomínios, o que já está superado, Sim, né, sim. porque hoje a legislação entende que as associações são equiparadas a condomínio, né, comentarista? É isso aí. Na verdade, o legislador, a gente sabe que o legislador ele é um tanto quanto atrasado. E é real, porque a norma vem a reboque do fato social. Então, qual foi o fato social? Os condomínios, eles começaram a ter um novo perfil. Antigamente, para se dizer que casas se encaixaria naquilo que a lei dizia ser condomínio, elas tinham que ser rigorosamente iguais dentro de um espaço físico, né? E aí o que aconteceu? Em razão do crescimento e a expansão das cidades, começou a ter agrupamentos de casas dentro de um espaço murado, mas que não se encaixava na legislação vigente. E aí, então, surgiam esses problemas do tipo, isso é uma associação, eu não sou sócio, Não portanto, quero ser. não quero ser, ninguém pode me obrigar, portanto, não devo nada, mas eu me beneficio do Da lixo que é segurança. recolhido, Sim. da portaria, da segurança. Então, isso não é lógico e nem justo. É da própria valorização dos Da valorização imóveis, né? da casa dessa pessoa. Sim. Quer dizer, então, é esse tipo de discussão que se arrastou por longos anos, até que houve uma mudança legislativa, eu não me lembro exatamente o ano, acho que foi 2018, alguma coisa assim, né? Que houve a equiparação das associações com o condomínio, né? Sim. Uma pergunta aqui para o Anderson que eles fizeram. O síndico pode, de maneira deliberada, dispensar o inadimplente de pagar multa, juros? Você pode decidir? Não, porque o síndico depois ele vai responder pela omissão de receitas. Como vem determinado em convenção e no Código Civil também vem determinado 2% e 1%, caso não conste na convenção do condomínio, se o síndico fazer o abatimento dessas multas, ele também vai responder por omissão de receita. Vai faltar esse dinheiro no caixa. Você gostaria de incluir mais alguma coisa, Pamela? Na verdade, uma pergunta. Por exemplo, se tiver uma assembleia e nessa assembleia isso for exposto aos condôminos, eles votarem aí numa
isenção ou num mutirão aí de recebimento de inadimplentes, daí sim o síndico Aí pode... vai ajudar o síndico a se defender nessa omissão de receita, porque foi algo aprovado pelos condôminos adimplentes. Aqueles que pagaram o seu condomínio em dia, né, eles estão autorizando que o síndico faça um abatimento para conseguir gerar essa receita para o condomínio. Então isso vai ajudar. Porém, também vai ser necessário que a maioria dos inadimplentes esteja presente e aprove. O condomínio com 100 unidades, chega lá só tem 10 na Assembleia. Isso vai dificultar para o síndico também fazer essa aprovação devido a quantidades que estava presente na Assembleia. Esse quórum que vai ser necessário. Tem coisas que são permitidas, mas não são... Principalmente quando a gente fala de síndico profissional, Sim, né? principalmente. Que a gente espera esse profissionalismo, espera que ele tenha essa ciência, né? Que quando é um síndico morador ainda pode alegar que não sabia. Eu gostaria de fazer uma pequena observação. A importância do condomínio ter uma assessoria de uma empresa gabaritada. Sim. Por quê? Numa situação dessa, naturalmente tem que se basear pelo ato da convocação da Assembleia. Sim. E ali está expresso, naquela convocação, no edital de convocação, está expresso o que vai ser debatido naquela reunião, naquela Assembleia. E aí eu já diverjo um pouco, porque eu acho que a partir do momento desse formalismo ter sido observado, se as pessoas não comparecerem, elas estão outorgando poderes para aquela meia dúzia para quem compareceu, decidir. né? Entendeu? Então eu entendo que o ponto nevrálgico disso está no síndico, quer profissional ou não, ele ter sempre a preocupação de ter uma empresa, uma administradora que tenha capacidade e expertise para a orientação de A a Z. Sim. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? O edital da convocação para aquela reunião tem que especificar o assunto que vai ser debatido. Sim. Para que ninguém alegue depois ignorância. Olha, Né? eu não... Se tivesse esse assunto, eu teria ido na reunião. Sim. Né? Então, não pode ser ali no momento levanta lá uma mente luminosa, fala, escuta, que tal eu inserir isso Aí não dá. na ordem do dia? Aí é impossível. Aí o síndico, desavisado ou querendo resolver o problema, ele acaba aceitando. Então, isso é uma preocupação que todo síndico, e principalmente os que trabalham com a IF3, né, que é o seu caso, Sim. né, eu acredito que vocês possam dormir tranquilos, porque a empresa, não que nós somos isentos de falhas lá na empresa, Não, todos mas pela própria experiência e o tempo vivido nessas situações. Outra pergunta que veio aqui é assim, se existe alguma regra, doutora, aí já é para você, de parcelamento dessa inadimplência? Sim, existe uma regra estabelecida pela lei, né? Que é a possibilidade aí do depósito de 30% do valor da dívida no processo e o parcelamento em até 6 vezes. Tá? Então, essa é uma regra legal. É claro que há a possibilidade de um parcelamento diferenciado, tudo isso sempre, nós como assessoria jurídica, né, como o corpo processual aí que toma conta desse tipo de processo, a gente sempre está em contato com o síndico, né, passando aí todas as possibilidades e até mesmo as propostas que os devedores nos passam, a gente submete tudo isso para o síndico, mas existe essa previsão legal de parcelamento. Certo. E aí chega aquela questão que muita gente tem dúvida, né? Eu fiz um acordo, fui lá no escritório, né? A Pâmela me atendeu, eu fiz um acordo com ela, extrajudicial, em 36 parcelas, né? Minha dívida era bem alta. E vai ter uma assembleia daqui 3 meses, né? E eu estou pagando o meu acordo. Eu sou inadimplente ou eu posso voltar? O assunto polêmico. Vai dar briga agora. O assunto polêmico. Então, na verdade, assim, se a gente for levar ao pé da letra do Código Civil, né, da lei, o condômino ele só estaria adimplente se ele não tivesse esse acordo. Então, por exemplo, ele ficou inadimplente, ele fez um acordo parcelado e ele está pagando esse acordo. Se a gente for levar ao pé da letra, ele
está inadimplente, porque ele está pagando um acordo por conta de uma inadimplência. Porém, hoje, a gente tem observado muito essa possibilidade de participar, sim, das assembleias, mesmo tendo um acordo em andamento, desde que ele esteja honrando as parcelas desse acordo, né? Porque a gente tem que lembrar que quando o condômino ele faz um acordo das parcelas inadimplentes, as próximas parcelas do condomínio elas vão vencer também. Era isso que eu ia falar. Ele tem que pagar o acordo e a taxa de condomínio do mês, para ele ser um adimplente, exatamente. Né? Então, no mês, vai vencer a parcela do acordo e vai vencer a parcela do condomínio. Ele estando aí com essas parcelas em dia, ele vai poder ter direito à volta e participar das assembleias. Né? Essa é uma orientação que, às vezes, é até interessante constar na própria convenção do condomínio essa possibilidade. Eu não sei, na experiência do Cabelo, aí, o que ele, né, tem observado. Eu, geralmente, nas assembleias... Qual o perfil que eu tenho adotado? A partir do momento que fez a negociação, fez um novo parcelamento, ele está em dia e as taxas ordinárias mensais também estão em dia, eu tenho permitido que ele participe da assembleia, que ele vote, desde que ele esteja com os dois em dia. O que acontece muito chega lá na hora da assembleia, a pessoa chega para votar, chega na assembleia, não, mas eu fiz um acordo, eu estou pagando um acordo. Só que ela esqueceu que já venceu 3 taxas ordinárias novamente. E ela não pagou, ela pagou só o acordo. Então, ela está em dia com o acordo, porém, com as taxas ordinárias, ela voltou a ser inadimplente. E ela acha que não, que porque ela fez aquele acordo, ela não precisa pagar o do mês. Ela tem que atrelar, que ela tem que pagar sempre as duas. Essa é a beleza do direito, né? Sim, a questão da interpretação. Mas eu me filio, com certeza, deve ser a corrente majoritária, é que a partir do momento que você fez o acordo, está honrando, né? Você fez uma novação da sua dívida, então sim, você não está devendo nada. Você está rigorosamente em dia. Óbvio que tem que ter essa conjunção de pagamentos. Sim. A anterior e a do mês. E a partir daí ele está adimplente e, portanto, gozando dos direitos de votar, ser votado, direito à voz, à participação. Então, eu me filio a esse entendimento e eu acredito que deva ser o entendimento majoritário da jurisprudência, porque, mais uma vez, nem tudo é possível estar previsto em convenção. Né? Então, a maioria das vezes acaba tendo que ser decidido, né, pelo presidente da Assembleia, sim, que normalmente não é o síndico, mas é alguém ligado àquela diretoria. E aí acaba caindo isso no colo do síndico ali, e aí, como é que faz, o que nós vamos fazer? E normalmente, né, tendo novamente uma orientação de uma empresa que tem conhecimento, vai pelo menos orientar, olha, até o bom senso, né? Sim, sim. Segue por aqui para evitar um atrito maior, uma nulidade posterior, alguma coisa nesse sentido. A gente pode, inclusive, constar na própria minuta de acordo, né, no termo de acordo, essa questão, né, estando com o acordo em dia e as parcelas, né, condominiais em dia, tem a possibilidade de participar da assembleia, tem direito a voto. E não é só o direito ao voto, né? Existem outras proibições, que, apesar de serem discutíveis, hoje ainda são aplicadas, né? Por exemplo, locar salão de festas, né? Que existem convenções que proíbem, apesar da gente saber que isso pode ser discutido, mas a maioria das convenções proíbe o uso do salão de festas para inadimplente. Então, a regra é a mesma, né? Da Assembleia, do voto, também para o uso desses espaços comuns. E aí, entrando já numa outra historinha, eu sou uma inquilina, né? Estou sem pagar há 1 ano o meu condomínio e vou sair do imóvel ou mesmo vou me manter lá. Quem que no final das contas é o responsável pelo pagamento dessa minha dívida que eu deixei lá para trás? A despesa condominial, ela é do imóvel, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro. Então, quem vai responder pela dívida é o proprietário do imóvel.
quem está lá registrado na matrícula como proprietário do imóvel. É claro que o proprietário do imóvel pode fazer um contrato aí com esse inquilino, com a previsão de que ele será o responsável pelo pagamento das taxas condominiais. Mas num caso de execução, a gente vai executar o proprietário do imóvel. É claro que cabe a ele depois uma eventual ação de regresso contra esse inquilino, por conta do descumprimento aí dessa cláusula contratual, mas ele que será responsável pela dívida condominial. Eu sempre dou essa dica para os nossos proprietários, clientes que chegam no escritório com esse problema. A dica é, se você é proprietário de um imóvel, coloca lá no seu contrato de locação que você é o responsável pelo pagamento da taxa condominial e que o inquilino precisa te repassar esse valor. Exatamente. É possível que isso seja feito. Sim. E isso facilita esse controle do proprietário, porque no final das contas ele pode ser surpreendido com essa inadimplência daqui a um ano, que é um valor alto, né? Pode ser alto. Então, para diminuir, né, esse tipo de problema, Sim. fica a dica aí para quem está nos ouvindo. Eu também aconselho todos os proprietários de imóveis que alugam fazer isso. Ele cobrar junto com o aluguel a taxa de condomínio e ele fazer o pagamento. E isso Porque vale hoje a também- inadimplência é altíssima nesse sentido. Mas essa máxima também vale no caso de um proprietário que vendeu o imóvel. Se ele vendeu o imóvel, a dívida é minha ou de quem comprou? Então, no caso da venda do imóvel, a gente tem algumas possibilidades, né? A venda formalizada. A venda formalizada, o que é? É o registro efetivo, né, do negócio jurídico às margens da matrícula. Como eu disse, a dívida é do imóvel. Então, se há transferência de propriedade, a dívida vai junto. Tá? Então, se eu estou comprando um imóvel, eu tenho que ter o zelo de fazer todas as pesquisas, né, pedir as certidões negativas, porque assim como as despesas condominiais, o IPTU também é uma dívida que segue o imóvel, né? Então, quando eu estou comprando um imóvel, eu tenho que tomar esse cuidado e fazer todas essas pesquisas para que, de fato, eu não adquira um imóvel com dívidas, né? Porque, como eu disse, a partir do momento que eu viro proprietário desse imóvel, a dívida é minha, passa a ser de minha responsabilidade. Aí novamente a gente tem que nos remeter a uma assessoria, no caso específico, um corretor de imóveis credenciado para poder assessorar. Porque eu não tenho certeza, mas foi no último podcast, acho que foi o Bombeiro que comentou aqui, que o brasileiro tem um péssimo costume de ser tudo. Né? Achar, né? Achar que ele é tudo, inclusive corretor. Por que eu vou pagar uma corretagem se eu posso fazer tudo? Né? Porque aparentemente pode parecer simples, mas numa dessa vem aí, né, de brinde essas situações que depois não tem o que fazer. Então é importante esse alerta, né, para que tanto na venda como na locação, a pessoa, se ela não detiver o conhecimento de todo o aspecto daquele negócio jurídico, que ela se imuna de uma pessoa que lhe dê assessoria. Sim. Né, para evitar surpresas desagradáveis, que normalmente acaba depois tendo reflexo no bolso da pessoa. Sim. Com certeza. Queria agradecer aqui a Laura, que está presente com a gente, o Bruno Sampaio, mandou aqui um parabéns, Melissa, a Luciene Santos falou que o som do Dr. Carlos estava baixo, não sei se já corrigiu? Tá bom. Erontina, a Dayana, Sinara, o Roberto, boa tarde, Roberto, obrigada pela sua presença aqui. A Luciene fez uma pergunta. A legislação determina quanto tempo de atraso de alguma taxa o proprietário pode ser executado? Tipo 30, 60 dias de atraso? Não tem prazo específico na legislação. É claro que a gente leva em consideração aí o valor, né, da despesa condominial, porque sempre a gente tenta fazer essa negociação de forma extra, né, procurar o condômino, tentar recuperar esse crédito antes de ajuizar. Mas, no geral, aí, entre 3 e 6 parcelas, a gente já passa para o ajuizamento, né? Como que você trabalha nos seus condomínios? Dessa mesma forma. Primeiro, a gente aguarda os 30 dias, né, que é a vigência do boleto. Depois, os próximos 60 dias vão na cobrança extrajudicial, 60, 90 dias.
em seguida já começa as ações. Que isso daí também os condomínios rogam muito, porque gera custo. Então, muitas vezes, demorou 6 meses. Por que demorou 6 meses e esse entrou com 3? Esse que entrou com 3, eu tinha caixa para pagar as custas. Esse de 6 meses, muitas vezes, a inadimplência acaba impedindo que eu entre com a ação por não ter o valor das custas. Essa é uma pergunta muito recorrente, né? A pessoa quer saber quanto tempo o credor, no caso o condomínio, pode exercer seu direito de credor. Eu costumo dizer que existe um marco temporal. Venceu no dia 10, dia 11 está vencido. Está vencido. Exatamente. Sim. Agora, tudo mais vai ser fruto de cálculos matemáticos do se vale a pena ou não vale a pena naquele momento. Uhum. Agora, a obrigação já está vencida. Sim. Sim. A partir daí, Muitas vezes o tem credor pode exercer o direito a qualquer momento. Muitas vezes tem aquele caso rotineiro, né? Venceu dia 10, mas esse condomínio paga todo mês no dia 20. Sim. Venceu no dia 10, porém esse condomínio ele paga sempre um boleto em atraso. Ele sempre é inadimplente. Venceu o mês 6, ele vai pagar no mês 7. O do mês 7, ele vai pagar no mês 8. Tem essas práticas, nos relatórios a gente consegue estar sempre acompanhando. Esse condomínio Esse sempre, não pode votar e ser ele não votado. pode votar, nunca. Ele sempre está devendo um mês. E muitas vezes, eu já peguei casos dessa forma. Esse condomínio sempre paga um mês em atraso. Vamos fazer ele ficar em dia? Vamos conversar com ele? Vamos pegar esse boleto, que sempre ele paga em atraso, sempre ele está pagando com juros. Vamos parcelar esse boleto dele em 2, 3 vezes, para ele voltar a ser adimplente. Aí você vai lá, você leva a proposta, tenta ajudar. Ok, vou fazer. Ele faz. Durante ali 3, 4 meses, fica ok, fica certinho. O primeiro aperto que ele tem, ele pega e fala, opa, vou deixar o condomínio e vou voltar a pagar atrasado. Daqui a pouco o síndico vai me procurar. Mas isso é fruto de uma legislação, ao meu ver, bastante benevolente para o mal pagador. Exato. E não para o inadimplente, porque você pode eventualmente se tornar inadimplente por uma razão de saúde, por alguma coisa que ocorre naquele momento, você se torna inadimplente. Sim, Um desemprego. Mas, infelizmente, e aí eu sou um pouco radical, eu sou daquela turma que mais vale o fio do bigode, né? Numa contratação. Sim. O que aconteceu com o Brasil nos últimos 30 anos? Muita benevolência do Estado, inclusive expresso na legislação. Porque quando eu me formei advogado e comecei a advogar, você podia entrar com ação de execução e penhorar geladeira, fogão, penhorava. Hoje você não pode mais nada, quer dizer, o credor não pode nada, o devedor pode tudo. Então eu sou crítico dessa posição. É claro que isso tem a ver com uma situação econômica, de conjuntura econômica do país como um todo. Mas como é que ficamos nós, a grande maioria das pessoas que são adimplentes, deixam às vezes de fazer algumas coisas, né, que gostariam de fazer para poder honrar o compromisso, né? Então eu não vejo muito, assim, há pouco tempo atrás, acho que foi aprovado o cadastro positivo, né? Uhum. Isso é importante, porque vai premiar aquele que, na verdade, está cumprindo suas obrigações. E hoje a gente vê o oposto, né? Então, às vezes, nós advogados, você não tem resposta para o cliente. Está igual um post da Marília esses dias do síndico quando vai ter que dizer Aumentar o condomínio, o valor do condomínio. Estou sem resposta. Estou sem resposta. Sim. Porque a legislação ela está de tal maneira benevolente ao mal pagador que fica difícil. Então eu sou crítico mesmo, é onde eu posso expor o meu pensamento, sem dúvida. Eu ainda tive um caso até nesse sentido, até impressionante numa audiência. Foi chamado uma audiência de conciliação, o condomínio devia um valor expressivo, chegou lá e ele ofereceu 50% do valor para pagamento à vista. Eu não aceitei, não podia aceitar. E depois ainda ele fez uma tremenda propaganda dentro do condomínio, informando que ele queria pagar, só que eu não tinha aceito. Pois é. Ele só não contou o quanto que ia ter que dar, né? Não contou o que estava acontecendo. Aí vários moradores começaram a me ligar, eu não participo do grupo dos moradores, por que eu não tinha aceito? Aí eu tive que vir explicando um a um e ainda ter todo o cuidado de pedir para todos eles não expor a resposta que eu estava passando no grupo, que isso ainda corria o risco de ter colocado ele num constrangimento, ainda tomou um processo.
Isso é verdade. Então é complicado. Tem casos que ainda você tem que ir com luva de pelica, Pois é. tomando cuidado para ainda não responder o processo. E Graças a a Deus, gente. nos 7 anos aí como síndico, até o momento não tenho nenhum, espero seguir sem ter nenhum. Mas esse cuidado que a gente tem que ter. Eu sou da linha um pouco mais dura e gostaria que os nossos legisladores também o fossem, no sentido de ver esse tipo de situação. Sim. Isso é uma anomalia completa, né? Você ter que ter cuidados, quer dizer, uma proposta dessa que poderia te colocar numa situação, como é que você iria depois justificar um desconto dessa natureza? Sim, Sim. exato. Né? E ainda você tem que ter todo esse cuidado, todo esse malabarismo. Poderia ser responsabilizado ainda pelo recebimento. Né? Exatamente. Eu sou a favor que pudesse, que a legislação permitisse que tivesse nos condomínios ou no boleto. Eu questiono muito a Marília nisso, já questionei o doutor. É a próxima pergunta aqui, né? Eu até sei o que ele vai falar. Não vou antecipar. Eu já sei o que você vai falar. É um pedido de anos, né? É um pedido de anos. Mas eu vou, antes de falar para as pessoas, eu vou perguntar para a Pamela o que ela acha, né? Se a gente pode divulgar, né, Cabelo, a lista de inadimplentes. Será que a gente pode fazer essa divulgação? Mas assim, só para a gente finalizar aquele assunto, eu vejo, assim, cuidando de condomínios, que é muito importante, até a Luciane que fez a pergunta, a legislação não determina tempo, mas quanto antes o condomínio agir com a inadimplência, não deixar virar uma bola de neve, melhor vai ser para o condomínio. Então, Luciane, aqui na IF3 Gestão de Condomínios, aí eu tenho que falar, né? A gente não deixa a inadimplência chegar no grau que fica impagável. Então, após 30 dias, realmente já se inicia esse processo de cobrança da inadimplência, nem que seja de forma extrajudicial. Mas vamos lá, então, a pergunta, a lista de inadimplentes, a gente pode fazer essa divulgação? Não pode. Viu, Cabelo, porque eu falei que não? Não pode. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com a exposição do devedor às situações aí vexatórias que causam constrangimento. Então, a gente não pode divulgar no boleto. É claro que essa informação vai, sim, para o síndico, né, e para os demais membros aí das assembleias, né, da comissão, mas não pode colocar no boleto. Isso aí. Porque existe uma obrigação de se prestar contas, né? Sim, mas nesse caso, por que surgiu isso, né? Vocês devem se lembrar, era muito comum nos armazéns. Eu já recebi boleto do meu condomínio com as unidades inadimplentes. Diga-se de passagem, não era nosso, né? Isso acontecia no início, acontecia muito isso. Aliás, tinha boleto que tinha mais informação de unidades inadimplentes do que as outras informações. Sim. Mas por que surgiu isso? Porque vocês devem ter visto. Antigamente os armazéns, os bares, colocava os ali no balcão, né? Cheque sem fundo, listinha de devedor. Vocês são dessa época, não? Eu não, né? Eu sou jovem. Pois então você está vivendo agora sob o auspício da lei que regulamentou isso, que nada mais é do que o Código de Defesa do Consumidor, né, que defende o consumidor. Também sou jovem, viu? Queria constar aqui. Inclusive em razão de alguns exageros. A gente não pode nem ser muito de um lado nem de outro, principalmente no momento que a gente vive no Brasil, a divisão da esquerda e da direita. Né? Então você não pode nem ser esquerda nem direita radical. Então você não pode abraçar as causas do credor com unhas e dentes, porque às vezes pode ser que esse débito ou esse crédito já tenha sido pago e a pessoa de maneira maldosa está tentando denegrir a imagem daquela outra pessoa. Então tem que ver o caso concreto. Mas também não pode, né, botar tudo debaixo de um guarda-chuva, dizer, o devedor não precisa pagar mais nada, né, porque nada vai atingir a pessoa dele. É importante falar que existem modos de se demonstrar inadimplência, é o que a gente sempre instrui o cliente, né? Não vamos colocar lá qual é a unidade, mas é importante o condomínio saber quantas unidades estão inadimplentes, sem saber quais são e qual é o valor, né, desse montante. Então, é importante saber que sim, o condomínio tem que prestar contas e que não pode fazer essa, ou senão, coloca assim, demonstração. No demonstrativo, as unidades adimplentes. Que estão em dia, isso pode ser permitido. Tá, e aí aquele que não está.
Mas... E aí, é legal ou não é legal? Legal? Pode ou não pode? Opa, se o meu não está custando ali, é sinal que eu estou devendo. Pois é, então são situações e situações. O meu vizinho viu que eu não paguei. Isso. Então, é complicado. Então, para evitar isso, é melhor não pôr relação nenhuma, né? E exercer o direito do credor, Sim. que é exatamente a cobrança. Sim, com certeza. Aproveitando isso, Pamela, essa dívida em condomínio, ela prescreve? Prescreve. A dívida prescreve em 5 anos, aí a contar do dia seguinte do vencimento, como o doutor falou. Se vence no dia 10, no dia 11 está inadimplente, começa a correr ali o prazo prescricional para o condomínio tomar as providências judiciais cabíveis para exigir esse crédito. E ações como corte de água e de gás, pode? Não pode. Não pode. Eu recebo essa pergunta Todo semana. dia. Toda semana tem um morador que me pergunta. Porque eu estou pagando o gás daquele fulano que não paga. Exato. E ele passa Fecha. por mim e ainda O faz. registro tá ali, ó. Tá fácil, passa lá e fecha. Vamos deixar ele sem água, vamos deixar ele sem gás. Não pode. Não pode. Infelizmente. Não pode. Infelizmente, nós temos normas constitucionais aí que garantem, né? Essa prestação, o serviço público mesmo de água, então a gente não pode cortar por conta da inadimplência. O condomínio tem que tomar, sim, as medidas cabíveis para exigir esse crédito, mas tudo amparado aí na lei. E é possível negativar o nome do devedor? Sim. Condomínio? Sim, é possível negativar, sim. É uma dívida, tá inadimplente, é possível negativar. Só fazer um adendo, né? A sua resposta. É importante que isso esteja aprovado em assembleia. Sim. Exatamente. Né? Bom, o condomínio inadimplente com frequência, ele pode ser punido de alguma forma por isso? Pode ser punido. O devedor contumaz, aí que a gente, né, costuma falar no mundo do direito, ele pode ser punido, sim. Isso também, creio eu, que tem que ser voltado em assembleia, né? Ele pode ser punido com valor até 5 vezes o valor da taxa condominial. Né? É uma forma de tentar aí coibir os outros devedores de ficarem na mesma situação, né? É como se ele estivesse infringindo uma regra, né? Como se tivesse, não, ele está infringindo uma regra da convenção que prevê que ele tem que pagar em dia as cotas É o condominiais. dever dele, né? Isso. Ele tem que honrar aí com esse Inclusive, dever. essa foi uma pergunta de uma síndica nossa pelo Instagram. Obrigada, viu? Pela sua Já interação com a gente. Foi a Já Flávia teve que mandou. casos assim de ser enquadrado como um condômino antissocial, né? E ser convidado a desocupar o seu próprio imóvel. Já aconteceu, teve um caso judicial, foi judicializado e o juiz deu ganho de causa. Por quê? Se você não contribui, se é dever do condômino proprietário, contribuir com a sua cota parte para o bom andamento daquela comunidade, daquela coletividade, melhor dizendo. Inclusive com abastecimento de água, de luz, limpeza, segurança. E ele, de maneira proposital e contumaz, ele está se tornando, então, o quê? Um antissocial. Então, nesse caso, a justiça entendeu que caberia, sim, uma penalidade para em razão do inadimplemento reiterado. Porque ele está cumprindo uma regra básica. E isso as pessoas, às vezes, não se atentam para isso. E acaba acontecendo que quem tem essa infelicidade acaba pagando pelo devedor, né? Sim. Pelo picareta, digamos assim, com todo respeito. Com todo respeito com ao todo devedor. respeito ao devedor, mas veja bem, aquele que de maneira propositadamente e reiteradamente não paga. O do contra. Eu não vou pagar porque eu não quero. Ou ele acaba elegendo outras Prioridades. do tipo cartão de crédito, onde os juros é muito mais, né? E legalmente falando, não é nem exorbitante, porque está legalizado. Sim. Mas é muito maior do que a multa. Então, o grande erro, e salvo engano foi uma modificação legislativa que não tem muito tempo, foi exatamente essa abertura de diminuir o valor da multa para o inadimplente de condomínio. Naquela esteira do social, né, baixou. Ótimo. Baixou para quem? É ótimo para quem? Né? Então, na verdade, aqueles que têm curiosidade, dá uma pesquisadinha de onde surgiu isso. Sim. Né? E não tem muito tempo isso. Esse assunto do condômino antissocial, eu acho que é assunto de um podcast inteiro, né? Sim, eu acho sim. que vale a pena a gente Fica falar aí, sobre. fica na agenda. Inclusive, quem está aqui, né, aproveitando esse momento aqui com a gente, não se esquece de se inscrever no nosso canal,
tá? Se inscrever no canal do meu canal, Marília Matos Castanheira. Lá a gente sempre coloca os shorts, né? Os vídeos curtos de tudo que aconteceu aqui. E comenta aqui pra gente se é um assunto que vocês acham interessante a gente falar sobre condôminos antissociais. Agradecer também a Mônica, que está presente com a gente, o Ricardo, o Guilherme, que está presente, e o Héctor Júnior fez uma pergunta. Antes da gente entrar num outro assunto aqui, o que se pode fazer quando o administrador expõe o devedor? Depois eu quero saber dessa história, tá, Héctor? Na verdade, o devedor, né, ele vai ter direito aí de ingressar, eventualmente, com ações para defender o seu direito, né? E é importante dizer aqui, e aí eu preciso fazer uma correção, que na verdade a exposição não é da administradora, né? É o condomínio que está expondo o devedor, né? Sim, é o condomínio, né? Então, quem vai sofrer aí uma eventual ação judicial é o condomínio. Né? O devedor que se sentir aí ofendido com essa exposição, ele vai procurar os seus direitos e vai ingressar com uma ação contra o condomínio. E aí o síndico que vai responder, né, Cabelo? Sim. O síndico vai brigar com a administradora também. Precisa ver em que situação, né? O caso Sim, concreto. Sim. Pra ver o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, porque se a administradora, por ato deliberado dela própria, resolve imprimir uma relação e estampar lá na portaria, precisa apurar, né? O que motivou, né, um ato de tamanha insanidade. Vamos imaginar assim, mais ou menos quando eu comecei. Eu quero que coloque, eu quero que coloque, eu quero que coloque. Você ouviu muitos nãos, né? Muitos nãos. E chegou um ponto que eu falei, não, eu quero. Você quer? Então tá, vem cá, assina esse documento aqui. Se der algum problema, você que vai responder. Aí foi a hora que eu olhei, opa, é sério. Né? No começo eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu mesmo te falei muitos nãos, né? Aí você deve ter me xingado bastante. Muitos. Então, aprendi com isso, né? Não sou formado em Direito, fui aprender. Conversei com o doutor, procurei fora, não tenho que esconder. Procurei fora, fui tentar entender o porquê que não podia. Porque antigamente, quando eu trabalhei numa portaria de prédio, eu via que vinha lá estampado. Só que passou tempo, depois que eu saí da área de condomínio, fui para a área de vigilante, passei a não ter esse acesso. E nesse período, algumas leis mudaram. Sim. Então, vamos reaprender novamente. Foi o que eu falei, né? Os fatos da vida, do dia a dia, do cotidiano, modificam as leis. Né? Não existe lei preventiva. Raramente você vai ter uma lei preventiva. Vai ter uma lei por algum fato que aconteceu na sociedade, Sim. Né? Que depois é feito a normatização. E você pode citar como exemplo a Lei Maria da Penha, que de tantas mulheres apanhar, etc., finalmente teve a lei, né, que deu o nome da própria, uma das vítimas, né, que é a Maria da Penha. E tanto outros exemplos que caberia aqui. Mas a gente tem realmente esse cuidado, e nem sempre quando você orienta o síndico, que no afã, aquele síndico que, mesmo que não detenha o conhecimento técnico, mas ele quer resolver o problema, né, ele vê aquilo de uma maneira clara. Se eu fizer assim, resolve. Mas por que eu não posso fazer? Ele faz com o sentimento de realmente tentar resolver o problema e não prejudicar, porque, né? na verdade, o inadimplemento não foi ele quem deu causa. Sim. Né? Foi o devedor que deixou de pagar e por isso ele está deixando de pagar alguma conta do condomínio. Quer dizer, então isso tudo tem que ser pensado, tem que ser sopesado para poder tomar uma decisão correta, né? E ainda assim a gente tem os deslizes, né? Acaba Com acontecendo. certeza. O Ricardo mandou um abraço para você, viu, Cabelo? Ele já entendeu o recado. Bom, uma das alternativas que alguns condomínios têm se valido ali para tentar resolver o assunto da inadimplência foi a instalação, né, das garantidoras. Sim. Para quem não sabe o que é, eu gostaria que eu acho que você foi pioneiro em Marília trazendo garantidoras em condomínios. O dia que você falou isso para mim, eu arrepiei o cabelo. Mas enfim, o que é uma garantidora de condomínios? Bom, vamos pegar desde o começo a questão da garantidora. Foram várias horas, né, Dr. Carlos? Eu, Dr. Carlos, Dr. Samuel, foi várias horas sentando, conversando, vendo lei, pesquisando,
ver até onde era legal, porque era algo que não tinha na cidade de Marília. Tem o quê? Uns 6 anos isso? 5 anos? Não, foi 2020. 2020? 2020. Nossa, 2 anos, 2 então. anos, tá aí recente. Parece longo, né? Não vou esquecer, fevereiro de 2020, em 2 condomínios. Um no dia 13 e outro no dia 14. Foi um negócio assim, não vou esquecer nunca desse dia, que era algo novo. Foi muita pesquisa, junto com as comissões dos 2 condomínios, também na época. Eu tinha uma inadimplência acima de 40% em ambos os condomínios. Se eu fosse aplicar o índice de inadimplência para os condôminos que pagam, eu ia estar sacrificando eles. Então foi a hora de começar a pesquisar o que poderia ser feito, como poderia ser feito de forma legal. Então aí chegamos na garantidora. Então pesquisamos várias garantidoras para saber como funcionava, como que era o índice, como que era feita a cobrança, o que o condomínio pagava, o que o condomínio não pagava, como que funcionaria a parte jurídica dessa cobrança. Se eles não conseguirem receber, se vem um passivo para o condomínio pagar. Então foi um estudo grande. E aí conseguimos fazer essa contratação. Hoje, como funciona uma garantidora? Ela te cobra um índice fixo. Eu vou receber de todas as unidades, um exemplo, 100 unidades, porém eu vou cobrar de 5% a 12% da inadimplência. Isso vai variar conforme o índice. Se o condomínio tiver acima de 50%, o exemplo, vou te cobrar 12%. Se tiver de 40% a 50%, eu vou te cobrar 10%. Se tiver de 30% a 40%, eu vou te cobrar 8%. Isso nós estamos falando assim, índice. É questão de negociar com cada administradora para conseguir a taxa menor. Como vai funcionar? Eles vão gerar o boleto para todas as unidades para o mesmo dia de vencimento que a convenção pede, dia 10, que é o normal. 2 dias seguintes, eles vão efetuar o pagamento de todas as taxas condominiais, 100%, e descontando uma taxa, 10%, 8%, 6%, 5%, e eles se encarregam da cobrança, aplicação de multa, aplicação de juros, se encarrega da ação, todos os custos da ação, negativação do nome, protesto, fica todo em cargo deles. Então, o condomínio recebeu esse valor, o condomínio consegue trabalhar com mais tranquilidade. Lembrando que é uma análise que precisa ser feita, né, Sim, da empresa. Cada condomínio é uma particularidade. Pessoal, analisem a empresa, vê quem vocês estão contratando, porque tem empresas que na hora da apresentação passam um índice e depois ele cobra outro. Tá? Então isso aí tem que estar bem documentado na ata da Assembleia que foi aprovado eles. Não é uma contratação que o síndico e a comissão pode fazer. Tem que se passar por Assembleia. E essa cobrança da inadimplência da garantidora, Pamela, ela funciona no mesmo formato? Sim, o mesmo formato. A garantidora ela vai cobrar a inadimplência do devedor, primeiro de forma amigável, né, ou extrajudicial, e se não lograr êxito, vai poder ajuizar as ações aí, né, ação de execução, para a persecução desse crédito, normalmente. Comentar alguma coisa? Bom, isso aí é como tudo, né, que de novo a gente já debateu exaustivamente. É um negócio como outro qualquer que envolve condomínio, né? Eu entendo que dentro da consulta que me foi feita naquela oportunidade, eu tive a oportunidade de externar meu posicionamento pessoal e também de maneira, junto com, no caso, você já citou, né? Nós tivemos realmente debruçados nisso e para aquele caso me pareceu ser razoável. Uma inadimplência alta, né? Depende muito do perfil do condomínio, né? Sim. Da forma de como você consegue recuperar esse crédito. Porque às vezes você tem um perfil de um determinado condomínio e você tem uma inadimplência muito alta e você não tem caixa para fazer frente aos custos da recuperação daquele crédito. E às vezes você não conta com o beneplácito do judiciário. Tem juiz que não dá assistência judiciária para o condomínio, né? Dizendo exatamente, olha, mas tem 1000 unidades, como que não tem dinheiro para pagar as custas? Bom, mas exatamente por isso, porque nem todos pagam. Exato. Então falta, talvez, conhecimento para o magistrado, ou talvez, conhecimento desse caso específico, ou talvez
aquela situação de, sabe, de benevolência para com o devedor. E aí, como é que fica o restante daquela coletividade que, de duras penas, paga as suas taxas? Então, isso não é justiça. E a gente enfrenta isso, infelizmente, no dia a dia. A gente acaba, às vezes, pedindo o diferimento das custas, mas nem sempre isso o síndico entende ou a Assembleia aceita. Sim. Então, é mais uma invenção, né? O brasileiro, nesse ponto, ele é pródigo. Ele inventa uma situação que acaba acomodando, né, o mercado. E é isso. E isso daí também ocorre muito, principalmente no Casa Verde e Amarela agora, o antigo Minha Casa Minha Vida. O que acontece? Eu vou comprar um imóvel, meu sonho, quero comprar, preciso de comprar, eu vou comprar um apartamento, vou comprar uma casa. A Caixa ou o Banco do Brasil, eles nunca financiam 100% do imóvel. Eles sempre pedem uma entrada. Aí o que as construtoras fazem? Que é onde acaba gerando essa inadimplência depois lá no condomínio. Financia a entrada. Financia a entrada. Eu tenho casos em condomínios que eu sou síndico que a entrada foi parcelada em 60 vezes. Aí soma a entrada, a parcela e mais o condomínio. Mais o condomínio. Aí quando o casal, a pessoa que comprou, vai realizar o sonho dela, vai mudar para casa própria, ele quer um box do banheiro, ele quer um ventilador, ele quer um fogão novo, ele quer uma geladeira, ele quer um micro-ondas. Então o que acontece? Tudo isso aí gera um endividamento global. Quem que é o primeiro a pagar? O condomínio. Sim, É o primeiro a ficar para trás. É aí onde gera todo esse problema. exatamente. E eu acho assim, né, apesar de prestarmos esse serviço, porque hoje a IF3 tem uma garantidora, alguns condomínios a gente não indica, Não compensa. não porque, compensa. inclusive alguns meus. Não tem a necessidade, Isso. não tem o porquê implantar. Mas é importante dizer que às vezes a gente não consegue repassar numa assembleia 40% a mais da taxa condominial da inadimplência. Sim. Então é melhor se trabalhar com a média de inadimplência de 5% a 12%, que é o que o condomínio vai dispor para que a garantidora possa entregar o dinheiro lá, do que ficar com essa inadimplência de 40%. Então é uma análise que precisa ser feita pelo síndico de forma muito criteriosa. Tá? Aqui tem uma pergunta do Rodrigo. Com a contratação da garantidora, o condômino quer atrasar o pagamento do boleto, deixa de dever para o condomínio e passa a dever para o banco da garantidora? Quer falar sobre o assunto? Vou deixar a doutora Pamela falar, mas Como eu disse anteriormente, a já garantidora ela vai perseguir esse crédito, né? Perante aí o condômino inadimplente. Então, esse crédito é da garantidora. é da garantidora. Passa a sair do condomínio e ir para a garantidora. Exatamente, mas o condômino ele não fica adimplente por conta disso. Ou seja, ele não pode votar numa Não assembleia. pode votar numa assembleia. é que, na verdade, aí comportaria uma interpretação do contrato firmado entre a garantidora e o condomínio. Né? Porque tem a questão da subrogação do crédito, a cessão, enfim. Isso tem o viés jurídico dessa negociação. Então, por isso que eu tenho tantas restrições, e é um posicionamento profissional, sempre, porque a gente sempre administrou condomínios. Sim. Eu sempre defendi, com unhas e dentes, o condomínio, né? Também tem um fundinho síndico aí, né? Que sempre não, tem aflora. um fundinho, não. Eu sou o síndico. Né? Eu sou o síndico. Tem um Aliás, fundinho. eu entrei nesse mundo exatamente por ser síndico. E me especializei nisso exatamente por ser síndico. Então a gente sabe, conhece um pouquinho dessa vida já há mais de 30 anos. Então, na verdade, o meu posicionamento pessoal, ele é mais conservador. Né? Então, mas, obviamente, tem que ser analisado caso a caso e sempre o síndico tem que seguir o seu conselho, procurar um profissional da área que entenda de contratos, que entenda de condomínios, para poder, quando for para a Assembleia, saber o que está sendo votado e sabendo Sim. se vai ter a permissão ou não daquela coletividade. Exato. É importante dizer também assim que a administradora ela tem uma análise, né? Mas é importante ter uma assessoria jurídica, né? Desse assunto, que foi o que foi feito naquele momento
com você. Então, Com foi, certeza. foi a parte jurídica. Administrativa, a gente vai analisar percentual de inadimplência. Então é importante fazer essa divisão para quem está nos ouvindo. Uma última pergunta, que nosso tempo está quase acabando. Aí, viu como passa rápido? Um síndico nosso mandou aqui. Obrigada, Joel. Um morador, ele pode solicitar a lista de devedores? Não. É. Ó, o que eu entendo, né? Se o condomínio não pode divulgar a lista de inadimplentes num boleto, da mesma forma, um morador que não faz parte aí das comissões, ele não pode ter acesso a essa informação. É o que a Mais gente... uma vez, como o direito é instigante, né? Eu divirjo frontalmente desse posicionamento. Não, da mas minha colega. aí eu falo assim, que aí vai um pouco de jogo de cintura Sim. do síndico, porque a gente também não costuma fornecer, mas se ele quiser olhar, ele pode Mas até o escritório olhar. Mas, na verdade, né? Marília, eu vou só para dizer por que eu sou contra essa corrente de pensamento. Porque ele é condômino e ele tem direitos e deveres. E o seu, no rol dos seus direitos, tem o direito da informação. Mas ele não está isento da responsabilidade da guarda e do sigilo daquela informação que ele recebe. É claro que ele não pode bater. Acordei, hoje eu quero saber quem está devendo, me manda aqui. Não é assim Manda que aqui no funciona. WhatsApp Ele para vai mim. lá, bate uma foto e publica no grupo do condomínio. Tem todo um formalismo, Uhum. uma análise criteriosa pelo síndico, pela comissão. Tem que estar fundamentado o seu pedido, para que ele quer aquilo. E, obviamente, estar dentro da resposta que a diretoria ou que o síndico, né, naquele momento, vai dizer: olha, você vai estar de posse de informações privilegiadas, porém, você tem a responsabilidade de guardá-las para si. E tomar muito cuidado com o que você vai fazer com isso. A Porque gente se sempre isso não orienta, fosse a gente verdade, sempre orienta. nós não teríamos acesso nos processos sobre a responsabilidade do nosso grau de advogado quando você pede quebra de sigilo fiscal e você tem acesso. Então você tem acesso àquilo, mas óbvio que eu não posso fotografar, né, agora com as mídias, né? Eu vou escanear sim. e vou publicar. Fazer uma live ao vivo mostrando Então aqui a é lista claro de que todo inadimplentes. ato tem a sua ação, sua reação e sua responsabilização. Então se alguma pessoa, como é que chama Joel, se você tem um motivo justo, eu entendo que você deva requerê-lo. Não, ele fez a pergunta. Eu tive um pedido assim há 3 meses. Véspera de uma assembleia de prestação de contas, num condomínio específico. Um morador falou que ele gostaria de olhar. Eu peguei e falei para ele, eu simplesmente pegar a relação, te entregar, ou até mesmo te mostrar, eu não vou poder fazer. Só que tem como você ver. Como? Ele pegou, eu falei, vai na assembleia. Por quê? Eu falei, eu vou estar fazendo prestação de contas. Vai aparecer quantas unidades inadimplentes e o valor. Na hora você pede, eu gostaria de ver, estou prestando conta para um condomínio inadimplente. Eu tive que mostrar, eu mostrei para ele. Sim. Eu acho que você fez. Eu não fiz o quê? Eu não peguei. Você não levou ninguém A relação, mas Não joguei lá na projeção, para não correr o risco de ninguém tirar foto. Ele me perguntou, chamei ele e falei, está aqui. Não pode tirar foto, você pode... Isso, é uma orientação que a gente passa. Pedi para... Estava já com o documento pronto, que eu sabia que ele ia pedir, de sigilo, ele já avistou ali. Perguntei se mais algum condomínio queria ver. Porque eu me coloco no lugar desse condomínio, eu sou adimplente. Eu gostaria de saber se dentro da minha coletividade, né, aquele que está usando a piscina, está usando todo, que a gente não pode proibir, se ele também está contribuindo para comprar o produto de limpeza da piscina, do funcionário que limpa a academia. Então, eu não concordo com a divulgação das unidades inadimplentes. Não, isso já está documentado. Claro que se ele quiser ter conhecimento de qual é o percentual de inadimplência, daí sim, como o Cabelo disse, ele pode ter, tem 10 unidades inadimplentes, o percentual é tanto. Agora, uma relação dos condôminos inadimplentes, isso eu já não concordo com a divulgação. Não, nem deve. E aí segue realmente a nossa orientação no sentido de a gente precisa prestar contas
Mas também não precisa ser do jeito que o condômino quer. Eu quero que mande pro WhatsApp. Não vamos mandar. Né? Não é assim. Sim. Essa divulgação ela é feita de forma estratégica, a ponto de que a pessoa também não divulgue isso, porque isso pode cair para o condomínio. Sim. Então, acho que ficou respondido aí pro Joel o que fazer quando o seu condômino te pede uma lista de inadimplentes. Mas eu sou mais radical que a doutora Pâmela. A doutora Pâmela é mais maleável. Se eu fazer um contrato mensal com o doutor, eu vou começar a ter o mesmo pensamento. Bom, nós estamos chegando ao final. Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu queria aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores, né? Quinta do Macau, Delivery, Casa de Carnes, a Castanharia, que sempre manda aqui pra gente os quitutes do final do evento, Quintec, assessoria contábil, que em breve estará aqui conosco, né, fazendo um podcast falando sobre a importância da contabilidade em condomínios, e a R2T Construtora. Queria agradecer também o Cabelo, a Pâmela, obrigada. Se vocês quiserem agradecer aí o pessoal, Pâmela, fica à vontade. Gostaria de agradecê-los pela presença, né, e pelas informações, o debate e o conhecimento de vocês, né, que com certeza tornou mais rico esse assunto nesse dia de hoje para os nossos ouvintes. Obrigada. Só quero agradecer mesmo o convite. Espero aí que tenha ficado claro aí os assuntos polêmicos, né? E como tudo no direito, a gente sempre tem duas correntes, né? Então, como o próprio doutor disse mais de uma vez, é importante sempre procurar um profissional especializado na área para tirar as dúvidas, mesmo que seja uma conduta que para você é pequena, mas é importante sim a gente ter uma orientação profissional. E eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada, Cabelo, pelo conhecimento também. E é isso. Cabelo. Obrigado, queria agradecer a todos que estão online assistindo e fazer um pedido agora também. Não, Cabelo. Também sou síndico, né? Então, uma dica aí para um próximo podcast. Legal. Segurança em condomínios. Legal. Bastante coisa vem mudando, eu acho muito bacana. Achei que você ia pedir a caneca, esse eu até aceito. A caneca já ganhou. Amanhã, quem tá lá no meu Facebook, no meu Instagram, vocês vão ver, eu vou levar embora. Ele tá furtando, quero deixar claro aqui. Vou levando embora, né? Na verdade, vou levar duas, né? Que isso! Cadê a segurança do podcast? Porque... Você quer falar de segurança em condomínios, eu tenho que pegar um segurança pro podcast aqui, o pessoal roubando caneca. Mas esse assunto já está agendado. Tá. Eu acho que se eu não levar duas, amanhã cedo eu não vou estar tomando café com ela. Acho que quem vai dar vai ser a Daia, não vai ter jeito, eu tenho que levar duas. Eu acredito que é muito importante ter, várias coisas vêm mudando e muitas vezes os moradores também perguntam para nós, e na hora que a gente passa, fala, nossa, mas isso é um absurdo. Então, eu acho que precisaria, se precisar de uma ajuda, eu sei que tem outros síndicos que são policiais militares, mas se precisar de uma ajuda, do conhecimento que eu tenho dentro da polícia, militar, da civil, para tentar trazer talvez uns dois episódios. Vamos precisar. Não vai dar. A gente já tem alguns agendados, viu, pessoal? Quem tá acompanhando. Seria legal até se conseguir separar, tentar trazer um policial militar, no outro trazer um policial civil. Qual foi feito com o bombeiro? Eu acredito que vai ser muito bacana. É um assunto que é muito caro para a sociedade, né? A segurança hoje é o que, na verdade, motiva muito as pessoas irem a condomínio, morar em condomínio. Esse que motiva, é o motivo número 1 da pessoa procurar um condomínio. O doutor falou 2 episódios. Eu vou ser bem sincero. Eu falo 3. Por quê? Teria que tratar com policial militar, com policial civil e depois ter um específico para equipamentos. Que é muita coisa. Equipamento para o síndico e para a assembleia? Item de proteção. Sabe aquela armadura lá da Idade Média? Ai, obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Obrigada. Agradeço a todos que participaram aqui com a gente. Acho que hoje bateu o recorde aqui de participação ao vivo. E agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Até a próxima. Até mais. Até mais.